Olá, alunos, bom segundo ano, né? Bom dia para vocês, né? Eu estou aqui no Japão, né? O Japão, essa terra maravilhosa, né? Aqui são exatamente 10 horas da noite, aí vocês estão acompanhando 10 horas da manhã, né? Então, só para vocês, né, darmos continuidade, e eu vou querer tentar fazer, né, mais aulas ao vivo agora. Então, né, se vocês tiverem aquele aplicativo Zoom, né, vai ser maravilhoso para mim, tá? E daí, se não tem, baixa logo aí, né, enquanto tem tempo, tá? E aqui eu vou colocar o conteúdo para a gente discutir. Depois a gente vai tentar fazer os exercícios, né, ao vivo, tá bom? Bom, gente, o que eu estava querendo dizer para vocês em relação a esse conteúdo é sobre o período da regência do Brasil. Vamos lembrar que lá no primeiro reinado, o nosso Dom Pedro I, ele terminou o império por quê? Porque ele passou por uma série de crises, né? Primeiro, ele não estava com uma saúde boa. Segundo, que muitos estavam já descontentes com ele por causa da preferência, da preocupação, né, muito grande que ele tinha com o trono lá de Portugal, né? Terceiro, que havia uma divisão, né, entre os liberais e os conservadores em relação a ele, né? Ele perdeu, né, o respeito, digamos assim. E aí, fora isso também as revoltas, né, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina deixaram o Brasil economicamente frágil. Isso faz com que a gente fique numa situação complicada. E aí, quando ele vê, né, tem que renunciar, ele resolve renunciar para poder se preocupar mesmo com Portugal. No entanto, ele deixa o herdeiro dele para continuar as coisas aqui no Brasil. Só que detalhe, né, o Dom Pedro II, né, nosso Pedro II, ele ainda era criança, né? Ele precisava ainda chegar aos 18 anos, né? E aí no período da regência, né? Ele todo o período da regência, quando acaba o período da regência, ele vai ter 14 ainda, né? Então estamos num período que vai de 1831 a 1837. O certo seria ter ido além da década de 40, né? Para que Dom Pedro II se tornasse rei. Só que isso não aconteceu, né? Aconteceu, né, o golpe da maioridade, né? O Dom Pedro II foi eleito rei adulto, né, maior de idade com 14 anos. Você, por acaso, com 14 anos, se tornando rei, maior de idade, como é que você ia se sentir? Né? Eu, Eric, por exemplo, lembro dos meus 14 anos. Eu não me via na capacidade de ser rei, porque, né, eu só tinha 14 anos, eu ainda tinha tantas, né, más experiências duvidosas, aquelas coisas de adolescente. Poxa, pegar um país cheio de grupo, de problema, não sei nem quem é meu amigo, quem é meu inimigo, né? Virar ainda maior de idade com 14 anos é uma situação um pouco complicada. Mas é o que realmente aconteceu. No entanto, não aconteceu por acaso. Aí eu quero que vocês peguem o livro de vocês, na página 104, juntamente peguem um caderno de vocês para fazer as anotações mais importantes que eu vou destacar aqui, né? E quando eu terminar, a gente vai tentar fazer aí a live para os exercícios, tá bom? E aí vamos lá então na página 104, tá? O capítulo 16 do livro de vocês, Regências, Política Interna e Rebeliões. Bom, aconteceu o seguinte, né? Depois que o Dom Pedro renunciou em 1831, nós ficamos com o Brasil sem rei. E aí, como vocês sabem, quando não se tem um rei direto, né, é necessário que um regente, às vezes, ocupe esse trono até que finalmente chegue um herdeiro. Esse regente, então, é alguém que governa temporariamente, né, alguém que guarda o trono para alguém. No caso aqui, os regentes eles estão guardando o trono para Dom Pedro II. Só que não é só porque eles estão guardando o trono para Dom Pedro II que eles são a favor da monarquia e até mesmo do Dom Pedro II. É o contrário, né? É o que vai explicar aqui essa página 104 até a página 106. Tá aqui resumindo aqui, eu vou dizer para vocês escreverem no caderno. Anotem aí, por favor, tá? Que primeiro o período regencial começa com a abdicação de Dom Pedro I, tá? Anota isso aí. Segundo, os regentes ocuparam o trono até o golpe da maioridade, iniciando com uma regência trina temporária
até que viesse os regentes permanentes que seriam eleitos por uma assembleia. Ponto. Então, o que aconteceu? Se você olhar lá a Constituição de 1924, está dizendo que quando não se tem um rei para governar diretamente e for a necessidade de ter um regente, que seja regente três regentes, né, que governem aí pelo menos, para que seja eleito um novo rei mediante uma Assembleia Geral, né? Isso, no entanto, vai fazer com que o Brasil aproveite esse tempo de regência para estourar um monte de revolta, né? E até mesmo revolução, né? Uma coisa violenta para separar as províncias onde estouraram essas revoltas do domínio brasileiro e português. Gente, eu fico assim imaginando como o Brasil foi realmente cheio de causa e de problema, né? É uma coisa atrás da outra que não dá, parece que não tem fim, né? E aí, olha só então o que aconteceu. Vamos pintar a cena, tá bom? Primeira coisa, né? Aliás, anote aí no seu caderno sobre duas coisas. Existiam três grupos políticos. Coloca aí, três grupos políticos. Primeiro, os conservadores, que eram aqueles que defendiam a monarquia, o retorno de Dom Pedro I, né, que as coisas só girassem na linha de Dom Pedro I, mesmo Dom Pedro não estando mais no Brasil, tá? Então havia os conservadores, aqueles que eram do sistema clássico, né, monarquia, poder absoluto, antigo regime, tá? É assim que temos esse grupo. Esse grupo ele é influente, mas a maioria destes grupos é o segundo e o terceiro. São os liberais. Os liberais, como o nome já diz, não queriam uma monarquia absoluta. Havia, no entanto, dois tipos de liberais. Os liberais moderados, que queriam uma monarquia parlamentarista, uma monarquia que girasse de acordo com os interesses dos liberais, e havia um liberal exaltado, o liberal extremo, o liberal que realmente era contra a monarquia e defendia um sistema inédito para a época, porque era uma coisa impensável. Tá todo mundo aí dentro da mentalidade da monarquia, esses caras estão querendo pensar aí um modo de governo que não cabe ainda na realidade, só vai existir em 1889, que é a República. Então esses liberais exaltados defendiam a República, defendiam uma ideia já de federalismo, né? Não dá para fazer uma república, mas para eles havia a possibilidade de fazer o federalismo. O que é o federalismo? O federalismo nada mais é aonde as províncias que fazem parte, né, do governo central, que estava agora aqui no Rio de Janeiro, ganhassem autonomia diante dela, diante desse poder central. Então, eles queriam que todos os entes federativos, todas as províncias, São Paulo, Pernambuco, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todo mundo ali que fazia realmente parte do Estado do Brasil, tivesse uma autonomia, tivesse um poder, né, a ponto de contestar, de ir com opinião diferente, né, de dar voto ali diante do poder central. É o sistema que o nosso Brasil hoje tem, né? Todos os nossos estados brasileiros, nossos entes federativos, como o Amazonas, eles têm um poder central que é Brasília, né? Agora, só que nós não somos governados absolutamente por Brasília. Nós temos autonomia, nós temos governo próprio, nós temos uma constituição, uma legislação própria, né? Nós temos os nossos políticos, nós temos toda uma organização, né, de hierarquia, sim, mas nós temos autonomia. Então, é esses caras liberais exaltados defendem já em 1831, o que é inédito para a época. Mas eles são, então, a minoria, né? Não dá para defender o sistema inédito assim, simplesmente, mas eles eram liberais. E o que eles fazem? Esses liberais exaltados, anotem aí, eles fazem aliança com os liberais moderados para que o número de liberais fosse um grupo só, o número de votos e de vozes diante dos conservadores fosse maior, fosse a maioria. E foi o que aconteceu quando eles elegem, então, como primeiro regente na Assembleia,
o padre Diogo Antônio Feijó, que era um liberal. E aí eu acho assim impressionante como também a igreja era bem envolvida na política, né? Porque realmente os padres eles tinham, né, seus partidos políticos, eles tinham seus discursos dentro da igreja que relacionava à política. O padre Diogo Feijó, ele era, né, o regente, pô, ele foi um governante do Brasil, ele era o ministro da Justiça. Então eu acho isso impressionante, né? Qua- Desculpa. Quando eles fazem, então, tá? Essa aliança, né? Surge o nosso primeiro regente. Só que esse nosso primeiro regente, ele vai enfrentar muitas dificuldades, porque ele já encontra o estouro aí das revoltas que acontecem no Brasil, tá bom? Que no caso seria a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, a cabanagem no Pará e a rebelião dos malês na Bahia, né? Só que antes da gente passar para as revoltas, deixa eu terminar de pintar a tela, tá bom? Continuando, anote aí no caderno aí que outras atitudes que os liberais fizeram, medidas para manutenção do seu poder. Coloquem assim, né? E aí, dois pontos, medidas para a manutenção do seu poder, dois pontos. Aí você coloca ali, Guarda Nacional de 1831. A Guarda Nacional, como vocês sabem, é a Guarda Nacional, pô. Tu quer que eu explique o que, né? É o exército do Brasil. É aquilo que leva o brasão do Brasil no peito, que respeita a sua autoridade maior, que no caso aqui agora é o regente, né? E atua em caso de extrema necessidade. Só que aqui no caso, a Guarda Nacional ela foi criada para dar poder e autonomia aos liberais que na época estavam querendo se destacar no poder. E aí, no caso, foram eleitos mais de 10 mil homens inicialmente para essa guarda, e o regente, nosso querido padre Diogo Feijó, ele deu várias armas para essas pessoas, e é claro que esses homens em geral são ricos, são parte da elite, são políticos e são proprietários de terras e donos de escravos, ricos comerciantes. É claro que só quem é da elite vai fazer parte da Guarda Nacional, porque eles vão ter lá que formar seu exércitozinho, vão fazer suas alianças e aí vão garantir nas províncias, né, uma prática do federalismo. Olha só que interessante, os liberais moderados se sentem bem porque o regente está agindo de acordo com eles, e os liberais exaltados estão também muito bem porque estão colocando em prática a ideia do federalismo já em pleno século 18 por 19. Isso, gente, é uma coisa interessantíssima, né? Como que a gente realmente pôde pensar nisso, né? Olha só. Então a Guarda Nacional foi para isso, né? Foi para manter o sistema escravista, foi para manter a ordem dos interesses das províncias, dessas elites nas províncias. E é claro, vocês sabem, sempre há o conflito de interesses. Vai haver o conflito de interesses entre alguns dessa elite para controlar a Guarda Nacional, né? Mas aí a segunda coisa que eu quero que vocês anotem aí, que o livro diz, é o Código de Processo Criminal de 1832, tá? Esse Código de Processo Criminal vai eleger que em cada província o chamado juiz de paz. Esse juiz de paz é alguém que representa a justiça nessa província, e aí vai ter então uma Assembleia Legislativa, vai ter então toda uma autonomia realmente da justiça, e assim, né, o poder não fica mais tão centralizado, porque antes a justiça, lembra, era só o imperador, era só o que estava lá na Constituição, né, centralizadora, era só o que estava escrito ali. A partir do momento que você elege juízes para essas províncias e tem Assembleia Legislativa e tem, né, uma justiça funcionando ali, a elite guardando ali o lugar, ainda mais com um pedaço da Guarda Nacional. Gente, é para dar poder demais aos liberais. É tanto que o ato adicional de 1834 é a terceira coisa que eu quero que vocês anotem. Ato adicional de 1834 nada mais foi que dar às províncias o Conselho Geral, Assembleia Legislativa das Províncias. Assembleia Legislativa das Províncias. Essa Assembleia Legislativa visava criar leis e às vezes contestar o Rio de Janeiro. Então é algo realmente que eu acho muito interessante, que como realmente isso aconteceu, né? Só que tem uma coisa. Quando estoura essas revoltas que eu falei para vocês que o padre Diogo já enfrenta, a Revolução Farroupilha, a cabanagem e a revolta dos malês,
ele acaba vendo que não dá para segurar no poder, porque ele está sofrendo uma pressão terrível dos conservadores que estão lutando para que ele não deixe o país tão liberal, porque se o Brasil for para o meio liberal, né, o que vai acontecer? Vai acontecer a revolta dos conservadores nessas províncias, e no caso é o que estava acontecendo, né? No exemplo aqui da Revolução Farroupilha, né, da cabanagem, né, estava acontecendo. E aí os conservadores tinham então as estratégias e as medidas políticas para aliviar essas tensões, né? Quando então os conservadores pressionam o padre Diogo Feijó e há uma descentralização do poder, aliás, há uma desordem no poder por causa, né, dos conflitos de interesses pela Guarda Nacional, né, é que ele pensa em renunciar e convida um conservador, que é o Pedro de Araújo Lima, lá de Olinda, do Pernambuco, para ser o próximo regente do Brasil. Isso acontece em 1837, quando o padre Diogo Feijó renunciou e passou o poder para o conservador Pedro Araújo Lima. Vitória dos conservadores, alegria para o conservadorismo brasileiro, para a monarquia, para o antigo regime, etc e tal. Sim, só que ainda era só uma questão, tem só um detalhe. O Brasil está todo desordenado. Eu tenho várias revoltas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho toda uma política descentralizada que agora vou precisar centralizar de novo. Eu tenho uma Constituição para melhorar e não dá para melhorar agora. No entanto, dá para fazer uma coisa. Dá para fazer uma coisa. Eu tenho que trazer o maior símbolo da autoridade conservadora no poder. Eu tenho que trazer. E qual é essa figura? O rei. Só que tem um detalhe, outro detalhe, segundo detalhe. O nosso Dom Pedro, o nosso Pedrinho, né? Um Pedrinho, vou chamar de Pedrinho. O Pedrinho, ele é adolescente, ele só tem 14 anos. E aí eles ficam assim se perguntando se vai ser bom ou não para a época. No entanto, quando os conservadores fazem a proposta para os liberais, diante da situação e percebendo que até podem tirar vantagem desse processo, os liberais se aproximam do Pedrinho. Olha como é a estratégia política brasileira. Não dá para saber quem é seu amigo e quem é seu inimigo. É tudo conflito de interesse, bando de interesseiro, né? Os liberais vão se aproximar do Dom Pedro, nosso Pedrinho, para que ele seja rei. E aí eles vão fingir para os conservadores que sim, vamos eleger Pedrinho, vamos eleger. Pedrinho tá ótimo, ele é novinho, mas ele é inteligente, ele é bonito, ele tá pronto, né? E aí todo mundo concorda em maioria, né? E faz o golpe da maioridade no ano de 1840, quando finalmente termina o nosso período regencial e começa o segundo reinado brasileiro. Pedrinho passou a se chamar Dom Pedro II com 14 anos. Eu acho isso uma coisa impressionante. Se os liberais vão começar a se dar bem ou não de fato nesse fingimento que eles fizeram e nessa aproximação com o Pedrinho, a gente vai ver no segundo reinado. Por enquanto, nosso assunto aqui é regência. E aí sim, né? Finalmente as revoltas. O que aconteceu nessa regência? Que realmente, como assim, professor? Por que de tanta da revolta, tanta da desordem no Brasil? Primeira coisa lá na cabanagem no Pará aqui, que na verdade nos envolveu. Não foi só no Pará, tá? Veio pro Amazonas, veio pro interior e até um pedacinho de Manaus. Não dá para contar em detalhes, mas para vocês entenderem, a cabanagem não era. A cabanagem foi um movimento que, para defender o nosso estado do Grão-Pará da época, que era Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Amapá, esse pessoal aqui do norte todinho, né, que não era parte do Brasil. O Brasil era só de Minas Gerais para baixo, e uma partezinha do Nordeste que estava lutando lá para ser anexada e outra parte estava lutando para não ser anexada. Lembra do Frei Caneca que estava lutando para que Pernambuco se separasse de novo? É um exemplo lá do Nordeste, tá bom? Mas aqui no nosso norte a gente não era brasileiro.
A gente não era, não. O que que a gente era, professor? A gente era português. A gente era adepto lá de Portugal. E aí o pessoal até escreve para Dom João antes de morrer para saber se a gente deviam se unir ou não ao Brasil. Havia toda essa dúvida. E agora, a gente é brasileiro? A gente não é brasileiro? A gente adere a Dom Pedro I? Não adere? Uma parte não vai querer aderir. Uma parte vai aderir no começo, porque Dom Pedro, claro, vai lá querer pressionar, né? Só que aí, quando chega o período da regência, eles aproveitam e vão dizer o quê? Não somos brasileiros, nós vamos continuar independentes, etc e tal. E aí o que acontece no período da regência? Mandam um exército para cá para acabar com a revolta que foi iniciado pelos irmãos Vinagre, Antônio e Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. A revolta termina em 1840, quando o Pedrinho sobe no trono, tá bom? Isso é para vocês entenderem, né? E é claro que eu digo, gente, que essa cabanagem foi mais sangrenta do que a gente possa imaginar. Afinal, havia mais de 400 mil envolvidos, dos quais mais de 100 mil morreram. Gente, dá para perceber quantos paraenses. Aliás, nós também, né? Porque a gente era paraense. A gente não era Amazonas, não existia Amazonas, tá? Necessariamente dito, tá bom? Então, fechou cabanagem. Segunda revolta, anota no seu caderno. Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, acontecido lá no Rio Grande do Sul. Como vocês podem perceber, foi uma revolta bem longa, porque, na verdade, foi uma revolução, porque foi antes e depois do Pedrinho subir no trono, né? Aconteceu o quê? O Rio Grande do Sul, até hoje, ele é muito famoso por causa da sua carne maravilhosa, né? Aquela carne maravilhosa na época se chamava mar de charque. Eu amo charque, eu não sei você, né? Então aquele charque lá, né, ele era o principal produto alimentício do Sul e era vendido para as outras províncias e até mesmo para os países vizinhos. Quando teve lá a Guerra da Cisplatina, lembra da Guerra da Cisplatina? Lembra? Lembra? Então, quando teve aquela guerra, o Dom Pedro acabou mandando as tropas armarem toda a população e principalmente a elite para guardar a região em caso de necessidade. Mas aí o que aconteceu com essa suposta necessidade foi usada contra o próprio Império Brasileiro, né? Os revoltados não gostavam dos altos impostos que era cobrado deles por parte do governo central e aumentou demais então o imposto e o preço do charque. Isso deixou o pessoal da elite com pouco lucro e aí fizeram uma ideia de uma revolta que depois se tornou uma ideia revolucionária para tornar o Rio Grande do Sul uma província independente do Brasil. Uma república, na verdade, seria um país próprio, talvez estaria anexado ao Uruguai hoje, né? Mas não aconteceu isso por causa do envio para lá o Barão de Caxias, que seria o nosso futuro Duque de Caxias, nosso grande general, né? Maravilhoso, militar, representante maior da Guarda Nacional, próximo do governo central, totalmente obediente à sua monarquia, ok, currículo perfeito, foi para lá para acabar com aquele bando de revolucionário, né, do Rio Grande do Sul, né, e dos sulistas. E aí isso fez realmente a revolução acabar, mas foi um longo tempo. Olha só quanto tempo foi, gente, 10 anos. Sabe o que é 10 anos de guerra? Eu acho que é uma coisa assim que, né, se você ficar 10 anos de guerra, não é legal não, né, mas você entender como era tenso, tá bom? A terceira revolta, que é muito rápida da gente comentar, vai durar nem 2 minutos, é a revolta dos balês de 1835. Essa revolta, na época, na minha época que eu estudava, não era nem tão importante assim de ser estudada, era uma coisa assim pincelada. Mas depois a gente investigou um pouco a importância, né, a história dos tempos pra cá. Aqui no livro de vocês, na página 108, tem um texto gigante que eu não vou ler nem um pouco, né, porque totalmente é grande, mas é uma reportagem do jornal da época sobre a levante dos malês. Aí se vocês quiserem ler com calma, porque não deixa de ser interessante. É porque meu tempo aqui não permite. Mas a revolta dos malês, ela realmente aconteceu na Bahia, foi em 35, e tinha a intenção dos escravos. Foi uma das poucas revoltas que aconteceu no Brasil de cunho escravista. Os escravos, nessa época, estavam querendo se livrar do domínio da escravidão. E não era qualquer escravo, não. Era o escravo islâmico, trazido da África e era convertido ao islamismo, trouxeram o islamismo para o Brasil e por causa das suas ideias do Islã, né, de liberdade, de Alá, do Jihad, que é a Guerra Santa, da liberdade religiosa, da Torá, a Torá?
né? Essas, né? Não, o Alcorão, né? O Alcorão, né? E a Suna, todas essas paradas aí, né? Fez com que isso fosse incorporado e virasse uma realidade muito tensa naquela época. E aí os escravos queriam se revoltar, né? E se revoltaram, tá bom? Professor, conseguiram? Não. Tá aqui no livro, ó, o movimento foi derrotado, mas é um marco inesquecível da luta contra a escravidão no Brasil. Depois os escravos vão fazer outras revoltas, vão ser maiores de fato, e a gente vai vendo a escravidão aí terminando, tá bom? Próxima revolta foi a Sabinada na Bahia de novo. Aconteceu de 36 a 38. Acaba uma revolta, começa outra. Eu acho, ó, eu não ia querer ser presidente, não queria ser nada dessa época não. Não queria ser regente, não queria ser rei, não queria ser nada. Porque olha, uma revolta atrás da outra, um monte de revolta ao mesmo tempo. Eu não sabia nem para quem mandar exército, entendeu, querido? Mas olha só como é impressionante. Na Sabinada na Bahia aconteceu então, logo em seguida a revolta dos Malês, a outra revolta, né? A Sabinada, ela é chamada assim por causa de um médico que também era dono de um jornal chamado é, Francisco Sabino. Francisco Sabino, ele fazia diversas publicações contra o governo central, né? E ele queria, né, que a Bahia e toda a elite da Bahia não compactuasse e se subordinasse aos interesses do governo central, por causa do aumento dos impostos, por causa também ali, né, da política centralizadora que tomou o Pedro de Lima. A treta também era com Pedro de Lima. Eles não gostavam desse cara, porque Bahia tinha um monte de liberal e ali tinha um conservador no poder, e aí vai querer centralizar tudo de novo e vai aumentar imposto, vai continuar a mesma situação de sempre. E foi o que o Francisco Sabino, aproveitando do seu jornal, fez essa motivação e essa revolta. Organizou até um exército. É uma coisa assim que não dá nem para imaginar, né? Na época não tinha nem Facebook, mas eu acho impressionante como era grande a comunicação. E aí eles fizeram toda essa questão, né, de revolta contra o governo. Professor, deu certo? Também não, porque o governo também conseguiu sufocar essa revolta. Foram mais de 1.258 rebeldes mortos, 2.989 presos, e o líder, claro, né, foi obrigado a transferir-se para Goiás e muitos foram condenados à morte. Eu acho isso interessante porque que o Francisco Sabino conseguiu fugir. Ele devia morrer, vocês não acham? Né? Então vamos lá então. A balaiada, né, de 1038 a 41 aconteceu no Maranhão, perto da Bahia, né? Ali na balaiada, esse nome chamado de balais é por causa de um vaqueiro chamado Raimundo Gomes, né, que tinha uma oficina de artesãos chamada balaios, e por isso o nome do movimento acabou sendo balaiada. Ele, juntamente com Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, e outras províncias também, olha que interessante, Piauí e também Pernambuco. É claro que tinha que ter Piauí e Pernambuco no meio, né? Fizeram, junto com os liberais ali, né, a revolta. Os liberais nesse pedaço da terra do Brasil, no entanto, eles têm uma especificidade dos outros liberais. Primeiro, porque uns se denominavam brasileiros e outros portugueses, no sentido de que os brasileiros queriam o fim do Pedro Araújo de Lima também lá, né? Porque ele era muito conservador. Mas os portugueses, eles até que eram simpatizantes do Pedro de Lima. E aí teve um conflito entre os liberais. Então a revolta perdeu o sentido dela mesma, porque houve uma divisão, né? Então os liberais brigaram com os outros liberais, ao mesmo tempo brigavam contra o governo, que ao mesmo tempo combatia eles. E os escravos se aproveitaram da situação para pedir também liberdade escravista, e também o pessoal lá camponês, será mais o quem, também conseguiu, né, ali espaço na revolta para fazer contra as suas pobrezas, contra as suas dificuldades da vida cotidiana. Foi uma bagunça que não teve nem como controlar, mas uma pessoa controlou. Nosso Duque de Caxias. Esse homem, ele é realmente esplêndido, né? Porque para ir para uma, duas, três, quatro revoltas, não é qualquer um. É lógico que tinha que ser depois o nosso primeiro presidente do Brasil, você não acha? Né? Então, é só para vocês entenderem, gente, que esse período nada mais foi realmente do que uma descentralização política. E todo um processo de descentralização acabou sendo um tiro pela culatra, né? Como eu costumo chamar. Tinha ali
né, a pretensão dos liberais, mas o tiro voltou contra ele mesmo porque os liberais se dividiram, houve conflito de interesses, houve aí a revolta contra, né, o padre Feijó, que acabou elegendo o conservador no poder, o conservador que não agradava todo mundo, os outros povos lá, camponeses, escravos e comerciantes aproveitando da situação. Foi o que aconteceu, né? Esse período aí não foi fácil, né? Foi muita morte, muita miséria. E aí, como eu disse para vocês, vamos tentar aqui rapidinho uma live. Ou então, né, já que se a gente não tiver tempo, porque agora que eu olhei aqui meu relógio, o meu vídeo deu 30 minutos. Então, vocês façam os exercícios da página 118 e aí coloquem as respostas lá no Class para eu averiguar de novo o que vocês fizeram. Isso inclui os exercícios extras, tá bom? E depois façam os exercícios propostos para serem entregues na próxima aula. Vamos tentar uma live para a gente compartilhar um pouco o assunto. Eu vou ver se eu mando também o link para vocês, para vocês verem um pouco de um vídeo interessante sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima. E aí, você ficaria de que lado? Monarquista, liberal, conservador ou liberal exaltado? Diga aí que você seria da sua situação, tá bom? Até a próxima.